E aí, pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo respondendo as perguntinhas que eu deixei no link na sexta-feira lá no canal do YouTube, ó, no grupo do Facebook. Vou deixar aqui o link para quem ainda não participa lá do grupo. A gente conversa bastante lá e às vezes eu deixo esses links para responder as perguntas porque fica mais fácil, porque aqui nos comentários às vezes as perguntas se perdem. Mas não deixa de deixar aqui também, não deixa de deixar, é ótimo, né? Continua deixando aqui as perguntas, às vezes eu respondo aqui mesmo, às vezes eu respondo no Facebook, então vai deixando em todos os lugares que você puder, tá bom? Vou fazer um vídeo assim, ó, bate pronto. Se eu deixar alguma coisa, digamos assim, por cima, é pro vídeo não ficar muito comprido. Tem 58 comentários, então tem bastante perguntas e eu vou responder o que eu sei. Como eu disse pra vocês, eu não sou nenhuma técnica, eu não sou consultora. Eu vou responder o que vocês não vão conseguir encontrar em outros sites, porque vocês sempre devem procurar as respostas das perguntas de vocês nos sites oficiais. Site do Consulado de Portugal, site do CEF, no imigrante.pt e na legislação aqui de Portugal. Não confiem só em vídeos, não confiem só em youtubers, porque cada um é cada um e você não pode basear toda uma mudança só na opinião de uma pessoa, tá bom? Eu vou tentar responder mais específicos que eu sei realmente. Olha, eu só descobri isso aqui porque não tem nenhum lugar que tá escrito. O restante, eu peço para vocês assim, vou dar uma passada, mas falo pelo menos onde que vocês têm que buscar, tá bom? Então vamos lá, bem rápido, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Valéria Maria Rossi Galeazzi, para quem é cidadão europeu, tem alguma diferença para encontrar trabalho? Não, não existe diferença. Se você é cidadão europeu, ou se você está com visto de estudo, ou se você tem visto de trabalho, não importa. Você sempre vai ser brasileiro, você sempre vai ser imigrante. Isso não vai mudar nada. O que muda é se você tem ou não tem documentação. Uma coisa é você vir ilegal, como turista, e querer procurar um trabalho, e outra coisa é você vir como imigrante. Para eles não faz diferença. Pelo que eu tenho de conhecimento, pela minha experiência, nunca ninguém me perguntou qual era o tipo de visto que eu tinha, se eu estava podendo trabalhar porque eu tinha cidadania italiana ou portuguesa, nada. Conheço pessoas aqui que vieram já do Brasil com cidadania portuguesa, que trabalham na mesma fábrica que eu, que já trabalharam em todos os lugares que eu trabalhei. Então não faz diferença. O que faz diferença é ter documento ou não ter. Tendo documento, você pode procurar trabalho em empresas maiores, fábricas, essas coisas. Sem documento, você precisa ter alguém que te indica, vai trabalhar mais na colheita, em outros lugares, publicidade, mas não faz diferença, gente. Não acha que é porque eu tenho cidadania, vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil. O que vai ser mais fácil é porque você tem documentação. E isso sim faz a diferença. Então, se você tem como vir com cidadania, vem. Se você tem como vir com visto, vem. O importante é você vir legalizado, documentado. Mariana Ribeiro, quais os bairros que eu indico para quem vai estudar no Politécnico e quais os bairros mais tranquilos? Gente, aqui em Leiria é assim, tem o centro, que tem ali os bairros mais centrais, o Capuchos, a Gândara, Marrazes, que são assim as freguesias e os bairros mais próximos. Só colocar lá no Google Maps você vai ver. E afastado da cidade tem umas outras freguesias, como Bidoeira de Cima, Milagres, Azóia, Maceira, que são mais afastados, onde a renda é mais barata, mas é mais difícil para você ter mobilidade. Aqui em Leiria o transporte público é muito defasado, digamos assim. O único transporte que tem público aqui é o autocarro. Ele só funciona de segunda a sábado. Sábado em alguns bairros é só até meio-dia, durante a semana é só até as 8 da noite. E tem um intervalo muito grande entre um ônibus e outro. Então assim, se você vai estudar à noite na faculdade, por exemplo, não tem ônibus para você voltar. Transporte público. Então, se você mora na Maceira, se você mora em outro bairro mais afastado, não tem transporte. E quando tem, às vezes, aqui onde eu moro, por exemplo, às vezes demora 3 horas entre um ônibus e outro, principalmente fora da época escolar. Então, é muito complicado morar aqui e não ter carro. Eu falo que você tem que juntar se você vai morar em Leiria, você tem que juntar pelo menos um dinheiro, porque carro aqui não é luxo, carro aqui é necessidade. Em outro comentário eu vi alguém falando, mas eu não vou comprar carro. Então, se você não vai comprar carro, você tem que morar numa cidade que nem Lisboa, uma cidade que tem muito transporte, que Lisboa é maravilhoso de transporte, eu queria morar lá,
por causa do transporte lá. Então, quando eu vim pra cá, eu arrumava trabalho e não podia trabalhar, porque meu primeiro lugar que eu consegui arrumar um trabalho, uma proposta, né, era num hotel, saía meia-noite. Como que eu ia vir embora meia-noite? Não tem ônibus, não tem corujão, não tem metro, não tem nada. Cidade pequena é muito complicado. Isso até é uma crítica que eu faço, mas assim, Leiria é uma cidade ótima, tem muita coisa boa, mas o transporte público aqui é bem precário. Então, se você for morar num bairro afastado e gastar menos com a renda, né, o aluguel, você vai ter que ter um carro. Ou você pode morar bem na região central, que paga mais de aluguel, mas pelo menos você tenta fazer as coisas a pé. É o que eu indico para vocês. Bruna Lux perguntou sobre crianças e como vir depois com as crianças e sobre a escola. Eu vou fazer um vídeo depois específico sobre isso, então essas perguntas eu nem vou responder nesse, porque é umas coisas específicas e ficaria muito comprido. Então todas as perguntas que eu encontrar apertando sobre criança, escola, como trazer os filhos menores, eu vou passar para o outro vídeo, tá bom? A Bruna Lux também outra dúvida sobre Uber. Gente, é que nem eu falei, eu não conheço Uber aqui em Leiria, nunca vi Uber, já peguei muito táxi aqui quando eu não tinha carro e nunca vi Uber, até no aplicativo do celular, eles não me mostravam nada de Uber aqui. Então não sei se aqui tem, sei que em Lisboa, Porto, cidades maiores já tem, e a única coisa que eu sei é que você não pode ser um Uber sozinho, você tem que ou ser de uma associação, ou você tem que ter uma frota, eu acho que o mínimo são 7 carros, mas tem muitos canais, ou às vezes no Google, explicando sobre isso, eu não sei falar, porque eu nunca vi Uber aqui, tá? Na cidade que eu moro, gente, mas em Portugal tem. Graziela Gomes Padilha, na área da beleza, como as oportunidades para cabeleireiro, manicure e se é fácil conseguir alguém que assine contrato. Então, aqui a área de beleza é muito menos do que no Brasil. Por exemplo, no Brasil, normalmente as mulheres fazem a unha todo fim de semana, é uma coisa assim comum, né? Todo mundo vai no cabeleireiro, todo mundo vai na manicure, e aqui eu vejo que não é tanto quanto no Brasil. Mas cabeleireiro e manicure tem sim, a manicure aqui é muito, o trabalho aqui é mais unha de gel, e cabeleireiro normal, principalmente para masculino é normal, mas é muito difícil algum salão que contrata. Eu digo, gente, a experiência de Leiria, não tô falando Portugal no geral, mas em Leiria normalmente você vai trabalhar por conta ou você vai trabalhar num salão, mas vai ganhar pelo tanto que você faz e tudo. Eles vão pedir para você fazer recibo verde, alguma coisa assim. Só se for no shopping ou alguma coisa mais específica, mas aí eles não dão contrato assim, se você não tiver documento. Porque para trabalhar no shopping, gente, é o lugar que mais precisa ter documento, porque sempre tem fiscalização lá, tá? Se você e o seu marido trabalham nessa área, eu indicaria vocês pesquisarem sobre o visto D2, que é para quem quer empreender em Portugal. Então vocês viriam para cá e poderiam abrir o negócio de vocês, tudo, se isso for uma possibilidade, tá bom? Mas para trabalhar, se vocês vierem com documentação, tudo, eu acho que não seja tão difícil, porque tem sim a área, não é que nem no Brasil, mas tem bastante. Fábio Carvalho do Nascimento. E aí, Fábio? O Fábio, eu falo com ele, ele que criou lá o grupo do WhatsApp, então às vezes eu falo com ele lá pelo WhatsApp. Fala sobre um mercado de call center em Leiria. Então, call center em Leiria, o mercado que eu conheço, que eu, quando cheguei aqui, fui procurar trabalho tudo, é muito menor do que Lisboa e Porto. Aqui o call center se resume em call center ativo, que é vendas, você ficar ligando para as pessoas e oferecendo um produto, e só. Agora, por exemplo, em Lisboa, Porto, tem aqueles call center mesmo das lojas, né, das empresas de telefonia, que é a pessoa que liga e recebe a ligação. O que eu posso dizer para vocês, em resumo, é que, assim, call center, para quem chega de cara em Portugal, é um pouco complicado pelo fato da língua. Porque aqui, quando você chega, é difícil, sim, entender o que eles falam. Eles falam bem rápido e você tem que ficar, assim, bem olhando, prestando atenção no que eles estão falando, às vezes tentar ler os lábios, entender o contexto da situação para entender o que eles falam, porque dependendo da região do país e de onde, é que nem no Brasil, os sotaques, tem gente aqui que tem um sotaque muito forte, dizem que no norte também é um pouco diferente, e para você falar com eles no telefone, você fica um pouco confuso. Eu trabalhei uns 3 dias num experimento de call center aqui,
e eu ligava para oferecer produto de saúde para as pessoas e era muito difícil entender o que elas falavam. E elas também, elas até entendem bem, em português entendem bem o que brasileiro fala, porque a gente fala assim muito com a boca aberta, né? E a entonação às vezes é melhor, mas eles falam bem rápido e às vezes falam um pouco para dentro. No telefone é bem complicado isso, mas região de Leiria é bem fraca essa coisa do call center, viu? Mais seria vendas, essas coisas. José Carlos Oliveira, vi em algum lugar que o curso de duração, se tiver duração maior de 1 ano, dá direito ao visto. Perguntou se sempre começa em setembro os cursos ou tem que começar em outras datas. Alguns cursos de pós-graduação, MBA, começam sim em outras datas. Os cursos normais da faculdade, seja licenciatura, pós-graduação, mestrado, doutorado, essas coisas, é sempre setembro, outubro que começa. Agora tem, por exemplo, pós-graduação que começa em maio, tem que começa em outras épocas, e aí você tem que olhar no site de cada faculdade onde você está buscando. Qualquer curso superior, digamos assim, mesmo que for MBA ou pós-graduação, dá sim direito ao visto de estudante se for superior a 1 ano. Mas pelo que eu tenho pesquisado aqui, pesquisei para minha irmã esses dias, porque ela estava procurando um curso para fazer, a maioria das pós-graduação e dos MBA são, em média, 8 meses de curso. E aí, eles só te dão um visto de estada temporária, que é mais de 90 dias, né? Mais menos de 1 ano. Tiago Pazzini perguntou como solicitar cidadania. Foi o vídeo que eu deixei ontem, espero que tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, coloca lá nos comentários que eu, no próximo vídeo que eu for fazer a parte 2, assim que eu conseguir dar continuidade no processo, eu respondo para vocês. Nicole Fernandes perguntou se pode trabalhar com visto D7 e se pode pedir reagrupamento para quem acabou de fazer 18 anos. Então, as duas coisas eu não sei te dizer com certeza, então para eu não falar besteira eu não vou responder. O visto D7, para quem não sabe, é para quem já tem renda no Brasil ou já é aposentado, tá? E a renda é de um salário mínimo português, então eu não sei se eles vão dar essa autorização para a pessoa trabalhar, porque se eles já querem que comprova que tem renda, às vezes é para a pessoa não querer ter renda aqui. Isso é o que eu acho na minha cabeça. E o reagrupamento é para filhos menores de 18, então eu acho que com 18, eu não sei se está incluído dentro ou fora. Então, eu vou tentar dar uma pesquisada, ver se tem alguma coisa no site do CEF. Se eu achar alguma coisa, eu respondo para você. Mas tenta lá, imigrante.pt, ou no site do CEF, ou direto na lei, que é a lei 23 ou 28/2007. Agora me deu um branco, mas procura lá os artigos que falam sobre reagrupamento familiar, ver se tem alguma coisa. Se não, manda um e-mail para o CEF, gente, sabe, no site do CEF tem lá contato. Se você pergunta qualquer coisa lá, eles respondem. Pode perguntar tranquilo, eu já perguntei milhões de coisas lá e eles sempre no outro dia ou uns 2 dias depois eles respondem. É lá no contato, aí você preenche aquele formuláriozinho, deixa seu e-mail e coloca lá uma perguntinha, eles respondem prontamente. É muito interessante isso. Simone Araújo perguntou como tirar a cidadania em Portugal, a cidadania portuguesa, né, em Portugal. Eu acho que é a portuguesa. Tirar a cidadania a partir de Portugal. Não sei se é a italiana ou a portuguesa. Se for a italiana, é como eu expliquei no vídeo anterior. E se for a portuguesa, eu não sei dizer, porque eu não sei nada de cidadania portuguesa. Tem um amigo meu que tirou no Brasil. Eu vou até conversar com ele, ver se ele ajuda, faz um vídeo aqui no canal para dar uma explicação para vocês. Mas obrigada pela pergunta na mesma. Natácia Oliveira, quer saber para levar os filhos e tudo, quando entra na escola? Esse vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer. Luiz Jaque, quer saber se com 10 mil euros consegue se manter 6 meses, pagando 6 meses de arrendamento adiantado e que trabalha como motorista, se é uma boa área. Motorista é uma ótima área aqui em Portugal, mas é uma área que você precisa estar realmente legalizado, porque para você dirigir aqui, você precisa, né, trocar sua carta, tá com toda a documentação certinha. Antes de trocar a carta, pode dirigir por 6 meses como turista.
E se 10 mil vai dar, tudo depende de qual é o aluguel que você vai pagar, qual que é o valor do aluguel, em que cidade você vai morar, como que é sua vida, se você gasta muito, pouco. Então, assim, o que você tem que fazer, as contas, é tentar entrar, ver mais ou menos quanto você vai gastar de aluguel. E tem vários vídeos sobre custo de vida, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o custo de vida que eu tenho aqui em Leiria. E fazer as contas para ver se vai dar. Eu acredito, na minha média, eu colocaria uns 1.200 numa cidade do interior, né? Uns 1.200, 1.300 euros para vocês se manterem com o básico, e faria isso vezes 6 e mais 6 vezes o valor do aluguel. Então, assim, ficaria bem apertado, mas como motorista é uma profissão que provavelmente você vai conseguir trabalho logo, se você tiver com tudo certo, eu acho que pode dar sim. Ele é de Luiz de Colombo, no Paraná. Um beijo para Luiz de Colombo. Felipe Rodrigues, quer saber se para fazer o reagrupamento existe tempo de casamento mínimo? Não existe tempo mínimo, na lei não tem nada que fala de tempo mínimo. Muitas pessoas falam de 2 anos, muitas pessoas falam que tem que ter já um tempo, mas na lei não existe nada disso. O que existe é que, às vezes, se o casamento for muito recente, alguma coisa assim, eles vão sim fazer uma entrevista com você, querendo saber como você conheceu a sua esposa, eles fazem a entrevista separado. Isso eu já vi casos acontecer aqui, mas quando a pessoa se casou com um português. Por exemplo, tem uma conhecida que ela era de outra nacionalidade, já morava com um português lá em outro país e veio pra cá. E se casou com ele aqui e foi pedir o reagrupamento. Daí eles fizeram lá umas pesquisas, foram até na casa dela fazer uma visita e tal, né? Pra ver se realmente as coisas dele estavam lá, se eles tinham vida junto. Pra não ser esses golpes. Mas na lei, gente, até onde eu vi, até hoje, nunca vi de tempo de casamento. Então, assim, isso é uma coisa que você tem que saber com certeza, porque se você chegar no CEF e eles falam, tem que ser 2 anos, aí você fala, então me mostra na lei onde que tem que ser. Porque o reagrupamento, eles podem avaliar várias coisas, mas isso é uma coisa que nunca vi na lei que tem sobre isso. Mesmo se você entrar em imigrante.pt, reagrupamento familiar, vai ter lá os documentos que você precisa. E lá tá lá, certidão de casamento ou de união estável. E não fala nada sobre tempo mínimo. Manda um e-mail no CEF, eles vão responder para você, você imprime a resposta e o dia que você for, né? Se eles implicarem, você fala, então, mas eu mandei um e-mail e falaram que não tinha problema, que aí passa, depende da pessoa, sabe? Angla Gomes, um beijo, Angla. A Angla tá vindo esse ano ainda pra Leiria, porque o esposo dela passou no Politécnico de Leiria. Tá perguntando sobre trocar o horário do curso, de diurno para laboral e como que funciona. Então, gente, é assim. Se você perguntar para eles por telefone ou por e-mail, estando no Brasil, eles sempre vão falar que não, porque o curso pós-laboral é para quem trabalha, então eles deixam para os portugueses. Quando você chegar aqui, conseguir um trabalho, tiver numa outra situação, aí você vai de novo conversar com eles. Não tem como eu falar, não, eles trocam, eles não trocam. É caso a caso, você chega e fala, olha, eu vim para cá, tal, e eu preciso trabalhar para ajudar nas despesas e tudo, e eu queria saber se tem como eu trocar para o pós-laboral. Provavelmente eles vão deixar, porque é do interesse deles que você continue na faculdade. Mas antes de vir, eles vão falar sempre que não. Então, você tem que vir já sabendo que é não. E se chegar aqui e for sim, graças a Deus deu certo, né? Não posso falar, olha, não, eles trocam sim ou eles não trocam não. Já vi muita gente que conseguiu trocar. Chegou do Brasil, fazia um curso diurno, aí depois precisou de arrumar um trabalho para se manter. E aí eles trocaram a pessoa de horário de curso. Um beijinho, Angla. Aline Soares gostaria de saber como ingressar em uma universidade sem ter feito o Enem. Se precisa fazer a prova e se existem outras universidades que possuem curso à distância. Indo como estudante e o meu marido por reagrupamento, quando depois ele pode tirar a carteira de motorista. É assim, ó. Os processos para entrar na faculdade, normalmente aqui em Portugal, como que é? Aqui também tem um exame, como se fosse um exame nacional, que seria o Enem daqui. E as pessoas entram com essa nota. Em quase todas as faculdades que eu conheço aqui.
Como você não fez essa prova, esse exame, eles usam o Enem. Então, assim, se você não tem nem o Enem e você não fez esse exame aqui, é muito difícil você conseguir, porque você vai entrar com qual nota? Não é que nem as faculdades no Brasil, que tem um vestibular específico daquela faculdade, entendeu? Aqui, quase todas as faculdades usam o exame nacional daqui ou o Enem. Então, se você quiser entrar sem ter feito o Enem, você tem que fazer o exame nacional daqui. Então, você tem que vir para cá e comprovar lá os seus documentos de ensino médio, né? Que aqui é o 12º ano, e fazer o exame daqui. Então, se tiver alguma outra forma, eu não conheço. Para entrar em licenciatura, né? Em graduação, eu não conheço nenhuma outra forma, sem ser ou com o Enem ou com o Enem daqui. Então, ou você tem que fazer a prova aí, ou você tem que fazer aqui. Não tem outro jeito. E depois que reagrupar, para trocar a carteira de motorista é imediatamente, não deixa passar o tempo. Reagrupou, pegou o cartão de residência, já vai direto lá no IMT para trocar a carteira, para não ter que fazer o exame, assim como eu, que demorei, e agora eu vou ter que fazer o exame prático. Rafael Inácio, como estão os preços de T1 aí por Leiria? Então, deu uma aumentada boa, não sei o que aconteceu do ano passado para cá, que o ano passado um T1 era de 250 a 300 euros e agora já tá de 300 para cima. Tá muito difícil achar T1 aqui por menos de 300 euros. E por incrível que pareça, os T1 tá o mesmo preço do T2, porque na região central ali, perto das faculdades, tem muito T1, então a procura tá muito grande, mas é por volta disso, 300, 350 euros. Se você tiver sorte, talvez ache alguma coisa mais barata, mas não é muito certo isso, não. Mas 300 euros você acha um T1, com certeza. Lívia Faria, gostaria de saber quais os direitos do trabalhador quando os filhos ficam doentes, existe abono, atestado, eles descontam falta? Sim, descontam falta. Aqui você justifica a falta, mas mesmo assim eles descontam. Não é que nem no Brasil, fui no médico, estava doente e levei o atestado. Aqui você tem que levar o atestado, mas eles descontam na mesma. Só não fica como falta injustificada. Pode ser que a empresa que você trabalhe tenha política de não descontar, mas não é errado descontar. Aqui pode descontar sim, mesmo que você, seus filhos, qualquer pessoa estiver doente, você falta, leva lá a justificativa, eles descontam, mas não fica como falta injustificada. É muito comum, as pessoas faltam para ir no banco, leva até um papel do banco falando que você foi no banco, que você foi na empresa de água, que você foi na segurança social. Eles colocam lá como falta justificada, mas descontam na mesma. E quando você vai afastar mais tempo, mais do que 5 dias, né? Aí, os 5 primeiros dias a empresa não paga, é assim mesmo. E depois do 5º dia, a Segurança Social paga para você, você recebe só uma porcentagem do salário. E aí, ou no centro de saúde, ou você tem que levar o atestado, né? Que aqui chama baixa, e levar lá na Segurança Social. Eu posso até falar um dia para vocês sobre isso. Por acaso meu marido teve uma baixa de 7 dias essa semana e a gente teve que fazer o procedimento. Só paga se você também já tiver 6 meses de desconto na Segurança Social. Se for no comecinho, não paga. Então assim, aqui não tem CLT, gente. Aqui vocês vão sentir falta da CLT, porque a CLT é uma mãe na vida dos brasileiros. E aqui não tem nada disso. É assim, filho, é onde o filho chora e a mãe não vê. Leis trabalhistas aqui são bem rígidas mesmo, e infelizmente acho que é por isso que o país vai para frente, né? Porque a gente vê aqui com a CLT, os empregadores acabam tendo muita oneração e isso complica na economia. Não tô apoiando nem desapoiando, não quero causar discórdia nem conflito no canal, mas estou dizendo que aqui não temos a CLT, que a gente falta e leva atestado e depois a gente recebe normal, e é tudo simples e fácil. Aqui as coisas são mais difíceis nessa parte. Aline Vidal perguntou se eu faria tudo novamente, se acredito que foi a melhor opção para minha família. Um beijo, Aline. Faria sim, tudo de novo. Alguns erros que eu cometi, talvez eu não cometeria. Posso até fazer um vídeo de quais foram os meus maiores erros quando eu cheguei em Portugal, para vocês não terem os mesmos erros, não cometerem os mesmos erros, né? Mas, no geral, faria tudo de novo. Não me arrependo, acredito que foi a melhor opção.
amo esse país e tem os problemas, tem, todos os países têm, no Brasil também tem, mas aqui a gente consegue viver. Com esses problemas, mesmo assim, a gente consegue viver. Eu já não estava conseguindo viver mais no Brasil por causa dos problemas que tem lá. Márcia Gardelini. Ai, gente, esse vídeo tá enorme, mas tem, vamos ver se tem muitas perguntas. Olha, tem mais algumas perguntas, então, Márcia, você vai ficar para o próximo vídeo, porque eu não consigo postar vídeos tão grandes assim no Facebook. E é isso, vou fazer então a parte 1 e a parte 2 desse Respondendo Perguntas. E me desculpem se eu falei demais, gente, mas é porque eu quero responder com todo carinho e com tudo que eu sei as perguntas. E por mais que eu tente ser rápida, eu não consigo ser mais rápida do que isso, tá bom? Então aguardem que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. E se a sua pergunta não foi respondida nessa, eu espero que seja respondida na outra, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, que já vai ser logo na sequência, tá?